dele com o empresário Antônio Hermílio de Moraes, né? Então eu quero aproveitar esse programa nosso aqui para perguntar para você. Você tem uma ligação empresarial com o Antônio Hermílio de Moraes? Você tem parentesco com o Antônio Hermílio de Moraes? Você é um fã do Antônio Hermílio de Moraes? Enfim, como é que essa questão Antônio Hermílio de Moraes esteve ou estará presente na sua vida? Fã do Antônio Hermílio de Moraes? Claro, sim. Parentesco, lamentavelmente, não. E a história é a seguinte: com o primeiro caminhão, depois o segundo, depois o terceiro, com mais os três do meu pai, que aí eram dois que um estava arrumando devido ao acidente do meu irmão falecido, montamos a tal empresa familiar e conquistamos uma oportunidade no Grupo Votorantim, que na época era Siderúrgica Barra Mansa. E aí, para puxar, transportarmos, né, aquela coisa de puxar sucata, era questão bem, sabe, aquela coisa, Siderúrgica Barra Mansa. Enfim, hoje está bem mais profissionalizada no sentido de executivos e sempre melhorando, é um grande grupo, é a AVS. Mas só para a gente concluir, desculpa te interromper, a ligação que você tem com o Grupo Antônio Hermílio de Moraes é essa, então, você trabalhou numa empresa dele. Trabalho assim, no sentido de prestar serviço, há 30 anos, né, agora, concluindo. É evidente que eu tive oportunidades de alguns relatórios na época, não, nada a ver com o doutor Antônio. O doutor Antônio nunca participou desse tipo de coisa, quem sou eu? Ah, quem me dera. Mas, na verdade, os relatórios, eles pediam os relatórios mesmo, mas isso os diretores, a velha guarda Votorantim, como eu costumo dizer. E aí sim, os nossos relatórios, muito bem feitos, muito bem elaborados, conquistamos depois o direito de, depois de 2 anos, lá na Siderúrgica Barra Mansa, de transportarmos produto siderúrgico acabado, que é o vergalhão. Tá explicado, nós vamos fazer mais um intervalo, porque daqui a pouquinho depois do intervalo, no último bloco do programa Entrevista Coletiva, nós vamos falar das pretensões políticas do Cláudio Manes. Até já. Chegamos ao último bloco do programa Entrevista Coletiva, hoje conversando com Cláudio Manes, ele que é empresário em Barra Mansa, e a gente estava falando da estrutura empresarial, da ligação que muitos diziam que ele tinha, suposta ligação com o Antônio Hermílio de Moraes, ele esclareceu aqui que não tem, a não ser uma questão de trabalho. E, como eu havia prometido, né, antes que a sua esposa, os seus filhos reclamem, que não assistam aqui a entrevista coletiva, como é que é a sua estrutura familiar, Cláudio? Eu sou casado há 22 anos com a Andréa. A Andréa é de Barra Mansa, filho de um comerciante muito tradicional, uma senhora que eu admiro muito, meu sogro, minha sogra, então. Enfim, e temos 3 filhos. A Andressa, com 20 anos, meus 2 filhos com 14 anos, 2 gêmeos, e Cláudio André e André Cláudio. Inclusive, os 2 gêmeos gostam muito da parte artística, né? Também, futebol, parte artística, e a gente incentiva, eles viajam, e nós fazemos parte de uma minoria privilegiada e eu procuro fazer por onde. Pois não, pode concluir, desculpa. Gostaríamos de que fossem implementadas realmente políticas de implementos de educação, né, melhor a todas as crianças, com melhores oportunidades. Vocês vivem em Barra Mansa ou no Rio de Janeiro? Barra Mansa. Eu costumo dizer também que a gente, na verdade, moramos onde os filhos estudam. E nossos filhos estudam no Rio. Estavam em Oxford, os 2, a Andressa em Cambridge, e esses cursos temporários. E a Andressa está na IBMEC, é uma faculdade do Rio de Janeiro, fazendo lá, cursando lá o 6º período de Direito. Está indo muito bem, já estagiando, graças a Deus, meu amor da minha vida. E meus filhos vão bem, obrigado, estavam no Santo Agostinho, depois São Pedro e agora PH. E então, lá, enfim, agora é só acompanhá-los, mas a nossa base é aqui, nós moramos, eu fui criado no bairro Saudade, moramos no Jardim Boa Vista, na Orlandélia, depois de casado, isso. E agora no Verbo Divino, há cerca de 10 anos. Pois é. Nosso sítio aqui, nossa matriz aqui, as cidades que escolhemos para viver, que os nossos filhos gostam, que a minha esposa gosta, que eu gosto, é Barra Mansa. Pois é, e o Cláudio Manes também tem pretensões políticas, e é sobre isso que eu gostaria de perguntar. O que um empresário tão bem sucedido como você, né, tem boas casas, hoje tem uma estrutura financeira excelente, tem bons carros. Quais são essas pretensões políticas, Cláudio? Você hoje é presidente do PDT de Barra Mansa, né? Por quê? Bom, Lizarelli, é importante deixar claro o seguinte.
Primeiramente, eu sou muito grato a Barra Mansa, como já disse. E uma cidade onde fomos bem acolhidos, eu e minha família, eu tenho muito a retribuir. E é cada vez mais comum querermos sairmos da mesmice. Eu acho assim, a vida nós temos que fazer aquilo que gostamos. E existe o mapa dos sonhos, muito resumidamente. O mapa dos sonhos consiste basicamente no primeiro sonho, o profissional, o segundo sonho, o familiar, o terceiro sonho, os sonhos íntimos, e o quarto sonho, o sonho comunitário. O sonho comunitário pode ser desde plantar uma árvore, escrever um livro, enfim, ser prefeito da cidade, cuidar do condomínio. O que é grande para um é pequeno para outro e vice-versa. Mas o importante é criarmos condições, criarmos projetos que favoreçam o desenvolvimento local, sabe? Criarmos projetos que temos, de fato, para uma gestão pública de qualidade, uma gestão humanizada e reinventar. Nós precisamos muito criar condições na educação, uma educação diferente, consistindo no sistema linear, mas com novos avanços de novas empresas, novas tecnologias, a questão dos notebooks, as crianças, que é uma questão que ficaria em R$180 mil mensais, seria totalmente possível, ouvindo os diretores, diretoras, professores, professoras da rede pública municipal e também, por que não, da rede particular, escolhendo num consenso um bom secretário. Teríamos aí a integração da educação, da saúde, do esporte, lazer, cultura. E aí todo um projeto consiste também, a senhora mãe, o senhor pai, chefe de família, o que queremos de fato, verdadeiramente falando, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as nossas senhoras e senhores, para os nossos vovôs, para as nossas vovós. Nós precisamos de política séria, gastar bem. O que se tem. O que se tem. Exatamente. Você tem hoje diversos cargos, muitos cargos comissionados, podem ser reduzidos. Precisamos de cargos comissionados? Precisamos. Então, menos, dentro da real necessidade, para que possamos implementar políticas que favoreçam a performance do servidor público, que está lá para isso, dispostos, inclusive, desde que sejam valorizados. O maior desejo do ser humano, se me permite, é ser valorizado, ser reconhecido. E o nosso desejo é esse também, como de qualquer outro brasileiro, de ser humano, inclusive. Só para deixar claro aqui para todos, o Cláudio Manes, ele não é candidato a nada, até porque ninguém é candidato a nada ainda. Perfeitamente. Né? Ele é presidente do PDT de Barra Mansa, ele tem pretensões políticas, né? Para isso ele terá que disputar as prévias, se assim for o caminho, não é isso, Cláudio? Só para a gente deixar claro. Agora, qual seria, se assim for a decisão do partido, se eventualmente você for escolhido um pretenso, né, candidato ao executivo de Barra Mansa, quais são as suas bases, os seus apoios? Olha, surpreendentemente, eu tenho recebido bastante apoios e apoios que não comprometeriam o projeto. Mas estamos sendo bem seletivos. Eu só queria deixar bem claro, por favor, se me permite, a senhora mãe e o senhor pai, o senhor chefe de família, a senhora chefe de família, nós sabemos como é duro a espera numa fila nos hospitais. Nós precisamos criar mecanismos de gastar bem, de administrarmos bem a nossa cidade. Enfim, soluções. Administração humanizada, mais policlínicas, enfim, eu teria que falar muito aqui, nós não temos tempo. Não é o caso da campanha, né? Não é o caso da campanha, os postos abertos diariamente, dia e noite. O que eu gostaria de saber de você, Cláudio, por exemplo, se você tivesse que fazer uma crítica, digamos, à atual gestão, né? Qual seria essa principal crítica? Claro que poderiam ser algumas críticas, mas se fosse para você concentrar numa crítica, qual seria essa crítica? O que você acha que está de errado na atual gestão? Crítica é muito fácil, né? Eu diria o seguinte, eu sempre procuro observar o que a gente pode fazer de melhor. E eu percebo, sinceramente, que estamos preparados para desenvolvermos todo projeto que favoreça o desenvolvimento da nossa cidade, criarmos empregos, oportunidades dignas, entretenimentos aos jovens, com segurança, tá certo? Com entretenimentos culturais, shows de diversas magnitudes dentro da nossa realidade, porém, gospel,
com com boas atrações, enfim, atrativos Bem de todas as amplo, naturezas. Exatamente. Eu acho o seguinte, nós temos um projeto muito bonito, será apresentado, o tempo é curto, agradeço muito o espaço, eu quero de coração, eu não posso perder a oportunidade de dizer que a essa altura do campeonato, obrigado pelo bem-sucedido, nós temos muito que fazer ainda, e eu não posso de forma alguma decepcionar meus filhos, minha esposa, meus pais, meus amigos, e principalmente os eleitores e o povo de Barra Mansa. Tá certo, Cláudio. Eu agradeço de coração, muito. Eu que agradeço a você, a Bandeirantes. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa proposta, essa é a nossa intenção. A Band tem a intenção de abrir espaço para todos os pensamentos, todas as correntes, não só de Barra Mansa. E eu respeito todos os candidatos, desculpa. Com certeza, e essa é a nossa intenção. Nós chegamos ao final de mais um programa Entrevista Coletiva. Queria agradecer muito a sua presença, você que nos acompanhou até agora, e desejar para você um ótimo restinho de fim de semana. Boa noite. Boa noite.